Olá pessoal que curte J Sobrenatural, tudo bem aí com vocês? O segundo episódio de Lar, Lugares Assombrados Reais, hoje será na casa da ex-senhora Maria Câmara. Você já ouviu falar de pareidolia? Bem, pareidolia é o fenômeno caracterizado quando a gente está observando, por exemplo, uma nuvem, um azulejo, uma parede, e a gente começa a distinguir rostos naqueles lugares. É como se a gente olhasse para um determinado lugar e aquelas formas, talvez as ranhuras ou determinada pintura, fizesse com que a gente enxergasse algum rosto ali. Bem, isso é um efeito da mente, a pareidolia. Agora, o que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos conhecer hoje, não é pareidolia. E eu posso te provar isso depois da vinheta. Lugares assombrados reais. Este episódio nós vamos falar sobre um caso que aconteceu há mais de 50 anos atrás e hoje ainda intriga muitas pessoas. En el área de la actividad paranormal, la pregunta se reduce a una de dos opciones: establecer si hay una inteligencia diferente a la de los testigos que están intentando comunicarse, o si se trata de una manifestación generada por los mismos participantes por medios supranaturales. El caso de las caras de Belmez ha intrigado a los expertos y aficionados de todo el mundo desde casi 50 años. A pesar del tiempo transcurrido, la polémica sigue tan viva como el primer día. Trata-se da casa da falecida senhora Maria Gomes Câmara, uma senhora que morava na Espanha, no estado de Jaén, na cidade de Belmez de la Moraleda. A senhora Maria estava cozinhando na sua cozinha, como de costume. E de repente, ao virar-se para o lado, ela chamou-lhe a atenção um rosto que estava começando a surgir no chão da sua cozinha. Não apenas no chão da cozinha, mas em direção à sala, começaram a aparecer diferentes rostos. Era cada vez mais definido os traços, os olhos, e ela de fato se assustou muito. Então, ela chamou seu filho Miguel, que estava lá fora, para confirmar o que estava acontecendo. E de fato, ele confirmou, sim, eram traços muito bem feitos, traços masculinos, de um rosto masculino, que estava surgindo do nada no chão da sua casa. Bem, inicialmente foram pensado que poderia ser pintura, alguém tivesse pintado aquilo no rosto, no chão. Porém, não tinha como ser, afinal de contas, só eles moravam naquela casa e nenhum deles havia pintado quaisquer rostos. Com o tempo, os vizinhos começaram a frequentar a casa de Dona Maria para entender e verificar com seus próprios olhos que caras eram aquelas que estavam aparecendo no chão. Só que o trânsito de pessoas para lá e para cá era tantas vezes na casa, que a senhora Maria adoeceu. E com o tempo, ela foi tendo cada vez mais dificuldades para se mexer. E mais rostos continuavam a aparecer em sua casa. Não sabendo mais o que fazer, Miguel, filho de Maria, tomou uma atitude drástica. Começou a picotear o chão, a fim de quebrar todo o piso. Mas os rostos começaram a aparecer novamente. 23 de agosto de 1971, Belmez de la Moraleda, Jaén. En la humilde vivienda de doña María Gómez Cámara aparece un rostro. Ante el miedo de la familia, es picado a las pocas horas. Pero una semana después, vuelve a emerger. El suceso se convirtió en sensación nacional. Delante de periodistas, científicos y autoridades, surgían nuevas caras.
Alguns dias depois, eles então rasparam aquele piso todo e colocaram gesso na casa. Assim, haveria um novo piso em cima do chão antigo. Não adiantou. Mais e mais caras apareciam, às vezes de criança, de mulheres e também de homens. Para se ter uma ideia, como vocês podem ver nessas imagens, às vezes desaparecia de um lado e aparecia em outro. Algumas até mesmo tiveram apelidos da própria família, como o Careca, o Frade ou Lapaba, uma das figuras primeiras a aparecerem. Teve também a chamada A Família, porque aparecia ali um homem, uma mulher e um menino e uma menina juntos na mesma imagem. Com o tempo, jornalistas foram até a casa para averiguar o que estava acontecendo. Não apenas jornalistas, mas também parapsicólogos e até mesmo padres. Enfim, esse trio estava frequentemente na casa para tirar fotos e tentar descobrir o que significava. Algumas pessoas até mesmo arrancaram um pedaço do piso com a cara para verificar o que era aquilo de verdade. Nessa época, ainda a Espanha estava sob o regime do ditador Franco e ele não estava gostando nada disso. Não queria aquele chamariz de pessoas para aquela casa e atrair a atenção para uma região da Espanha de uma forma negativa. Então, Franco mandou um especialista ir até lá. Este especialista, apesar de ter ido junto com outros jornalistas, verificou que não havia uma resposta clara para o que estava acontecendo, para aquele fenômeno. Mas os jornalistas resolveram escrever que aquilo poderia ser uma fraude. Na verdade, o título do jornal era Fraude ou Parapsicologia. Ninguém conseguiu descobrir se era de fato uma pintura ou não. Na verdade, um estudioso e parapsicólogo chamado Germán de Argumosa foi até lá a pedido do governo e disse que, na verdade, ouvia até mesmo vozes. Sim, que os fantasmas o chamavam para quebrar aquele piso. Na verdade, as pessoas da localidade já estavam pensando que aquelas eram almas que vieram do inferno e estavam pedindo socorro, pedindo ajuda. Os céticos afirmavam que eram pinturas, talvez uma pintura feita com nitrato e cloruro de prata, usado comumente em fotografias na época dos anos 40. Mas tais substâncias nunca foram encontradas nas tais caras que existiam na casa de Dona Maria. Em 2004, faleceu a Dona Maria e novas caras surgiram. Isso é interessante porque os jornais da época, e até mesmo parapsicólogos, achavam que Dona Maria tinha uma relação com aquelas caras, que ela era um tipo de médium e que manifestava, através da sua mente, aquelas formas no chão. E que quando ela morresse, as caras iriam desaparecer. Mas não foi o que aconteceu. Novas caras começaram a surgir. Algumas, mais antigas, ficavam mais enfraquecidas e novas apareciam no lugar. Em escavações feitas após a primeira aparição, numa profundidade de quase 3 metros, lá na cozinha de Dona Maria, achou-se restos humanos. Sim, a casa fora construída em cima de um cemitério muito antigo. E muito antigo mesmo, porque os ossos humanos que foram encontrados datavam do século XII, sim, ainda na Idade Média. Naquele tempo, a região da Espanha ainda era dominada pelos árabes e provavelmente ali era um cemitério árabe. Não foi possível identificar a quem pertencia aqueles ossos, mas a verdade é que eram ossos humanos. Alguns juravam que os rostos dali eram de algumas pessoas famosas na época. Por exemplo, um deles se parecia muito com o general Franco, com o ditador Franco, que morrera no ano de 75.
E outro também parecia muito com o guarda civil chamado Miguel Chamorro, que havia morrido após comer frutos envenenados. Causó muchísima impresión el hecho de que en un momento dado parecía que de la boca de esa cara podía estar como vomitando. Como sabíamos precisamente lo que había ocurrido y que una de las causas que podía haber causado la muerte, porque se puso malo una noche y no lo pudieron atender y además tuvo unas hemorragias bastante grandes por la boca y vómitos importantes, por lo cual suponemos que pudo ser un envenenamiento, nos hizo que pensar muchísimo. Yo personalmente pensé muchísimo en que aquel cambio, que aunque no correspondiera exactamente, o era muy circunstancialmente casual, o realmente tenía algo que ver con la comparación de la escena que a mí me contaron. Hemos encontrado concordancias, por ejemplo, en la anchura biocular, la vemos clarísimamente que es concordante. Nos fijamos también en las cejas, son elementos también característicos y en este caso también las vemos concordantes. La anchura craneal también es concordante, e incluso la anchura mandibular también sería concordante. No tenemos algún elemento, como en este caso serían las orejas, que sí que podría ser muy interesante, pero por eso nos quedamos con una concordancia en torno también al 94,5%. Si es muy alta. Na verdade, há rostos de perfil aparecendo. E nestes rostos de perfil, dos olhos, começam a surgir outras caras ali. Com o tempo, até mesmo programas de televisão foram até a casa para fotografar, filmar e tentar descobrir se era ou não uma fraude. Foi o que aconteceu em 2014. Um programa de televisão foi até lá, chamado Quarto Milênio, e contratou 2 cientistas para analisar um pedaço do piso e confirmar se era tinta. Novamente, não foi possível confirmar. Bem, o general Franco havia dito que era uma fraude, justamente para despistar as pessoas de lá. No entanto, isso não sossegou a população. Todos os anos as pessoas iam até aquela casa verificar as novas caras que surgiam. Com o tempo, eles fizeram uma proposta. Enquanto Dona Maria ainda era viva, chegaram a trancar a cozinha, que era o local onde as caras apareciam com mais frequência, e construíram uma outra cozinha para Dona Maria. E a cozinha original ficou trancada por 1 ano. Após 1 ano, ela foi destrancada. E o que se descobriu? 17 novas faces haviam sido encontradas. Também, durante este programa de televisão em 2014, que foi até a casa, na Espanha, eles trouxeram também para psicólogos e eles fizeram filmagens, também gravações de rádio, e se escutava o chamada psicofonia, que é uma forma de mediunidade onde os espíritos falam algumas palavras ou frases. Perceba uma parte dessa reportagem. Con una psicofonía que grabamos, cuando se preguntó, sobre todo, hacia el nombre de alguna de esas caras, una voz fue contundente: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Otra grabación muy interesante que se obtuvo fue precisamente cuando estábamos allí, registrando, trabajando en la casa. Una voz dice con claridad: quien viene aquí vuelve a renacer. Vale. Ahí. Vale. Vale. María Gómez Cámara era una persona que se prestaba mucho a la investigación. A ella le gustaba grabar psicofonías. También en un momento, un día, ella preguntó el por qué han venido aquí esas caras, aquí a mi casa. Y una voz le dice con claridad: es un abuso. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Cuando hicimos un día, cuando en una ocasión hicimos alusión a que si las caras podrían ser entes, entidades, seres del más allá, una voz dijo con claridad: almas hay,
Quizás uno de los enigmas sea quiénes son esas caras, de quiénes son. Y así lo preguntamos. Ante esta pregunta la respuesta fue contundente. Ángela. Una de las psicofonías más importantes que se han registrado aquí se obtuvo 3 días después de la muerte de María Gómez Cámara. Ante la pregunta ¿de dónde estaba María?, ¿de cómo estaba María?, una voz dice: ella vive. E aí, o que você achou? Intrigante, não é mesmo? Até mesmo um livro foi lançado com base nessas caras. E até hoje o mistério continua. A verdade é que este é sem dúvida um lugar assombrado real, onde não foi confirmado fraude e nem a ciência pôde explicar o que era. O que se sabe é que ali passa um rio, há muitos e muitos anos um rio passa justamente ali embaixo, e talvez a umidade pudesse fazer surgir aqueles rostos. Mas como rostos tão definidos surgiriam ali? E alguns até mesmo mudariam e se transformariam em outros. É de fato algo inexplicável, mas um lugar que vale a pena conhecer. Você estaria disposto? Então, continue no J Sobrenatural, curta e compartilhe. Até o próximo episódio de Lugares Assombrados Reais. Até mais.